Investigação da PGR aponta corrupção e licitação milionária da COP30. A informação é do portal Metrópolis. Mensagens encontradas em celular de um PM preso ao sacar 5 milhões revelam indícios de fraude em licitação de 142 milhões de reais para a COP30. O colunista do Metrópolis, Fábio Serapião, explicou o caso. Veja. A suspeita de corrupção em uma licitação de 148 milhões da COP30, realizada pelo governo do Pará, é um desses típicos casos que são um suco de Brasil e da promiscuidade entre o poder público e o privado. A coluna começou a apurar o caso ainda em janeiro de 2025, quando um assessor do deputado Antônio Doido, do MDB do Pará, foi preso pela Polícia Federal ao sacar 1,1 milhão em Belém. Em busca de explicações sobre os valores, descobrimos que outra pessoa ligada ao deputado, um policial militar chamado Francisco Galhardo, já havia sido preso meses antes, em outubro, às vésperas das eleições municipais, quando fazia outro saque milionário, de 5 milhões. Pois bem, desde a matéria de janeiro, começamos a buscar informações e descobrimos que o caso havia subido de instância, saído da esfera eleitoral e chegado ao STF por causa da ligação do deputado Antônio Doido com as duas pessoas que faziam os saques milionários e tinham sido presas pela PF. Após prender o PM Francisco Galhardo, lá em outubro de 2024, a PF apreendeu seu celular e ali estavam detalhes de um esquema de saques e entregas de valores milionários. Em um primeiro momento, descobrimos e mostramos na coluna que o dinheiro era utilizado para a compra de votos, em especial em uma cidade em que o irmão do deputado Antônio Doido disputou a prefeitura em 2024. Publicamos essa matéria e continuamos a apurar. No final de junho, por fim, conseguimos entender o que estava por trás dos saques milionários e é aí que entra a suspeita de corrupção na licitação da COP30. E é muito dinheiro, e tem muito dinheiro pago. A PGR apontou suspeitas na licitação lá no Pará, envolvendo duas empresas. Já receberam essas empresas 911 milhões de reais do governo do estado entre 2020 e 2024. As empresas JA Construções e JAC, ou JAC Engenharia, são ligadas ao deputado que foi citado aí, o Antônio Doido, e tem relação com os saques milionários feitos pelo tal policial militar Francisco Galhardo. Esse policial militar, ele foi preso quando sacava 5 milhões perto das eleições de 2024. O consórcio Canal Bengui, incluído a JA, venceu licitação para obras de adequação de canais por mais de 123 milhões em 2023. A PGR utilizou dados do COAF para investigar as irregularidades financeiras relacionadas a esses fatos. Veja só, essa conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, que vai ser realizada em Belém, no Pará, já tem, assim, problemas e mais problemas, né? Agora, a manchete mais recente, além dessa questão da corrupção, é a falta de hotéis para abrigar as delegações. Os preços das hospedagens dispararam. Pra você ter uma ideia, o assunto é seríssimo. Um hotel de 2 estrelas chegou a cobrar 25 mil reais por 11 dias. Pra você ter uma ideia, é mais caro que quarto de luxo em Nova York e Paris no mesmo período. Nova York e Paris. A cúpula dos chefes de Estado foi antecipada para os dias 6 e 7 de novembro, o que aumenta também a pressão. Países participantes estão pressionando o Brasil para desistir de realizar a COP30 em Belém devido a essas dificuldades. É evidente, o governo brasileiro tem seus motivos para botar para Belém. Um dos motivos é que Belém, o Pará, é a Amazônia. É a Amazônia. Sim, mas não tem a mínima condição. Aliás, é botar o Brasil para fora e mostrar como os políticos brasileiros são ruins. Belém, o Pará, não chega a ter 2% de residências, estabelecimentos comerciais e até governamentais com saneamento básico. Estou falando de 2%. É uma vergonha, em plena Amazônia, você jogar dejetos in natura nos rios e igarapés lá. Você contamina os rios, contamina os índios, contamina as florestas. Vergonha para o Brasil, tá?
E a repercussão de quartos simples com diárias maiores que suíte de luxo em Copacabana, na beira da praia, no Rio de Janeiro. País denuncia o abuso. Colunista do UOL, o Carlos Medeiros, fez um comentário sobre o caso. Veja. Olha, se você está pensando em ir para a COP30 em Belém, olha só o preço do hotel aqui que você vai encontrar nas reservas feitas em sites e plataformas que fazem esse serviço. Preço de hospedagem no hotel 3 estrelas está simplesmente mais caro do que uma suíte com varanda e vista para o mar com 60 metros quadrados do Copacabana Palace, o mais luxuoso hotel do Brasil. Esses preços extorsivos que estão sendo cobrados por alguns, é bom que se diga, apenas alguns dos hotéis, chamou a atenção de países, principalmente países emergentes, que estão já cobrando para que a COP30 seja retirada da cidade de Belém. Além de hotéis muito caros, pessoas estão colocando casas e apartamentos para alugar a preços também completamente fora do padrão. Tem casa com preço de 2 milhões de reais pelas 10 diárias, 10 noites da COP30. No caso, você percebe que essas casas elas cobram um valor, inclusive que suspeita-se, mais caras do que o preço que elas são, caso alguém queira comprar. Esses casos estão sendo apurados pelo governo federal e o governo do estado, que falaram que vão tentar achar soluções. Qual a solução? Dizer para o pessoal da ONU, da Agência de Problemas Climáticos da ONU, falou assim, você me desculpa, ONU, a gente conseguiu aí, segundo vocês, acabar com a fome, não foi? Vocês me disseram? Que eu mostrei ontem que é mentira, né? Pelos dados da própria ONU é mentira. São 12 itens, né? 12 itens. Em 8 o Brasil está reprovado. Como é que você passou a fome se você em 8 itens dos 12 da ONU, da própria ONU, você é reprovado? Aliás, lembrando que só foi aprovado em 3 itens. Porque o IBGE não apresentou os dados para a ONU aferir. Então esquema, meu amigo. Ah, saiu do mapa da fome. Mas conversa. Mas vocês têm que dizer também para a ONU, falar o seguinte, olha, esquecemos de dizer para o senhor, viu, presidente? Que não é aquele português, não? Ele é português, o presidente da ONU. Esquecemos de esquecer para o senhor que isso aqui é um país de ladrão. Só dá uma cebosa, presidente. Diz para o cara da ONU, rapaz. Imagina, o cara, a hospedagem na casa é maior que o valor da casa. Quer dizer, se quiser comprar, compra com o valor da COP30. E o governo só olhando e rindo. Uma porcaria dessa. O deputado federal Kim Kataguiri criticou esse problema, os preparativos, veja. A vergonha da COP30 em Belém é tamanha que nem o Jornal Nacional da Rede Globo, que vem fazendo assessoria de imprensa para o governo Lula e para o Supremo Tribunal Federal, consegue esconder. A delegação suíça afirma que está tendo dificuldades de explicar para o parlamento suíço o porquê que os gastos para a COP30 da sua delegação são tão altos. Gente, os suíços estão tendo dificuldade de explicar por que eles vão gastar tanto no Brasil. O real, para um suíço, é uma moeda não é nem de país subdesenvolvido, é de submundo de país subdesenvolvido. O real não vale nada. Para um suíço dizer que o negócio tá muito caro em Belém, como os apartamentos, assim, apartamentos extremamente precários, em que uma diária tá seus 15, 20, 30 mil reais, é porque a situação realmente tá vergonhosa. Eu repito o que eu já disse, aliás, minha mãe é paraense, passei minha infância indo a Belém, a Nanindeua, e digo com todas as palavras, não só de quem está munido com os números sobre os indicadores sociais de Belém do Pará e do Pará de maneira geral, mas também de quem viveu a realidade do Pará. O Pará não tem estrutura nem para o seu próprio povo. Você está vendo que é diferente um país desenvolvido, onde a população paga, mas quer saber por que está pagando. O parlamento suíço, né, como é que eu vou explicar esse gasto? Isso aqui não é viagem do Aerolula, não, Lula, Janja, não, pô. Que foram para a França, gastaram milhões e milhões. Não, não é assim. Eles vêm para cá, vão ter que justificar lá. E aí eles estão pressionando, falando, ó, não dá. Tira de Belém. E o governo está segurando. O governo está dizendo que não.
Não sei onde é que vai parar isso.